Irmãos, eu quero bem rapidinho compartilhar com vocês, com a igreja, algo que eu achei muito interessante, e eu tenho certeza que também vai ser interessante a igreja, porque todos nós vivemos pautado em sonhos, todos nós sonhamos com algo na nossa vida, né? São tantas coisas. Acho que o pastor já até mencionou aqui, tem gente que sonha em trocar de carro, outros sonham em comprar o primeiro carro, né? Outros sonham em comprar uma casa, uma terra, outros sonham em conquistar almas para Jesus, outros sonham que o grupo vai multiplicar no final do ano. Então, são muitos sonhos. E eu queria aqui, bem rapidinho, porque quem vos fala também tem pouca palavra, e o tempo também é muito pouco, tá bom? Mas eu quero compartilhar com os irmãos, naquele mesmo texto que eu li, Salmo 37, só que agora eu vou ler só apenas o versículo 4 e o versículo 5, e eu quero passar para os irmãos, pelo menos 4 dicas para os irmãos, que tem certeza absoluta que vai ajudar você a conquistar os sonhos que você fez no ano de 2023. Se você fizer conforme eu coloquei aqui, eu acredito que você vai conquistar os seus sonhos. O capítulo 37, o versículo 4 e o versículo 5 do Salmo 37, ele fala assim, busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos de seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Davi, falando aqui, né? Então, irmãos, pelo menos 4 bem rapidinho. E o primeiro passo que eu quero passar para os irmãos nessa manhã, que eu acredito que vai ser essencial para você conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Então, se você quer conquistar os seus sonhos em 2023, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Quando nós, irmãos, alinhamos os nossos sonhos com os sonhos de Deus, com certeza nós vamos obter grandes resultados, né? Quando a nossa felicidade está em Deus, nas coisas que agradam a Deus, os nossos sonhos não serão sonhos egoístas, sonhos que estão voltados somente para o nosso bem-estar. Quando os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos do Senhor, Deus tem prazer em nos abençoar. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Palavra de Deus. Nesse versículo, Jeremias afirma que Deus está no controle, né? E além disso, tem coisas boas demais para nós. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus traçou o curso da sua vida, você tem só que ser obediente a Ele, que Ele dará as bênçãos que você busca. Então, irmãos, o primeiro passo, alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. O segundo passo, irmão, que eu coloquei aqui, que é interessante demais também, transforma os seus sonhos em projetos. Então, transformem os seus sonhos em projeto. Deus também nos ensina a projetar as coisas, a fazer projetos, né? Os nossos sonhos começam a se tornar realidade na nossa vida quando tiramos eles da gaveta da nossa mente e os trazemos para a realidade do planejamento. Então, nós precisamos planejar os nossos sonhos. Qualquer sonho que você tenha, por mais impossível que for, não terá realmente a chance de se tornar realidade se você não começar a agir de alguma forma. Então, você tem que projetar. Projeta. Jesus disse em Lucas, capítulo 14, versículo 28, uma palavra, irmãos, que isso aqui é fantástico, essa palavra. Lucas 14, 28 diz, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo
e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Palavra de Deus. Veja bem que palavra poderosa, irmãos. Às vezes muitos sonhos em alguma área são frustrados porque não são pautados na palavra de Deus. Jesus ele está dando aqui para nós uma lição de planejamento. Então sonhe, irmãos, mas também planejem. Provérbios capítulo 21, versículo 5, fala assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Palavra de Deus, Provérbios capítulo 21, versículo 5. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Transforma os seus sonhos em projetos. Com certeza, esses 2 passos já é muito importante para nós conquistar os nossos sonhos. O terceiro passo, irmãos, que eu quero passar para vocês, estejam preparados para enfrentar as adversidades. Então, precisamos também estar preparados para nós conseguir enfrentar as adversidades. Davi, ele viu a situação desonrosa que Israel estava passando e quis agir. O sonho de Davi era fazer com que Israel vencesse aquela batalha. Esse era o sonho que iria glorificar o nome do Senhor. Além disso, Davi e sua família seriam beneficiados. Mas antes de enfrentar e derrotar o gigante Golias, Davi teve que passar por algumas adversidades. Ele teve que enfrentar o desprezo de seu irmão. A palavra de Deus disse que quando o irmão mais velho de Davi, chamado Eliabe, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou para Davi assim, 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, a palavra de Deus diz assim, o que Eliabe falou para Davi? Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Já começou o primeiro obstáculo, desmerecendo Davi. Ou seja, irmãos, ele estava desprezando o trabalho que Davi fazia. Então, o primeiro grande obstáculo foi do seu próprio irmão, Eliabe. Davi também teve que enfrentar o desprezo de Saul, que considerava Davi jovem demais para enfrentar o gigante Golias. No mesmo texto, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, a palavra de Deus diz assim, Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Palavra do rei Saul para Davi. Então não vá, você é fraco demais, você não consegue. Essas foram as palavras que essas 2 pessoas dirigiu a Davi naquela ocasião. Portanto, para que você consiga alcançar os seus sonhos, estejam prontos para superar as adversidades que certamente vão surgir no seu caminho. Interessante aqui, irmãos, é que Davi enfrentou resistência na sua própria casa. Ou seja, muitas vezes as pessoas que não vão acreditar na gente são os da própria família. Muitas vezes, pode ser os da própria família vão deixar de acreditar em nós. Davi teve que enfrentar a oposição de alguém superior a ele, que foi o rei Saul. Muitas vezes, pessoas estão acima de nós, se tratando de liderança, farão oposição aos nossos sonhos. Temos que respeitá-las, permanecer submissa a elas, mas continuar firme nos nossos propósitos, acreditando que Deus realizará por nós. Então, irmãos, o quarto e último passo que eu quero passar para os irmãos, conquistar os seus sonhos. Não despreze os pequenos começos. O quarto passo que eu quero passar para os irmãos. A maioria das pessoas começam muitas coisas e as deixam inacabadas ao longo da sua vida. Nós estamos tão acostumados a começar coisas e não terminar, que passamos a não dar
o devido valor a muitas coisas que iniciamos, passamos a desprezar muitas experiências que adquirimos ao longo da nossa vida. Davi sabia que era apenas um jovem pastor de ovelhas, mas ele também conhecia o seu potencial. Ele valorizou o seu começo. Por isso, diante das palavras de desmotivação de Saul, ele lembrou ao rei que já tinha derrotado leões e ursos quando estava defendendo as suas ovelhas, lá atrás. Quando ele começou, ele teve que enfrentar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 36, o mesmo texto que eu li aqueles outros. A palavra de Deus diz assim: Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Então Davi valorizou tudo que ele tinha aprendido lá atrás. E ele não arredou o pé. Ele tinha certeza que ele estava pautado em Deus. Ele estava alicerçado na pessoa de Jesus. Então, meu querido irmão, gostaria que você recebesse essa palavra no seu coração. Se você tem sonhos, entregue nas mãos de Deus. E que a sua felicidade esteja no Senhor, porque assim Ele vai proporcionar aquilo que o seu coração deseja. E coloca então, irmãos, esses 4 passos que eu te dei na sua vida para você conquistar os seus sonhos. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Transforma os seus sonhos em projetos. Esteja preparados para enfrentar as adversidades. E não despreze os pequenos começos. Eu quero deixar essa simples palavra ao coração da igreja nessa manhã. Sonhos todos temos. Talvez não temos conquistado, porque nós temos colocado os nossos sonhos aonde não tem solução. Se nós depositar os nossos sonhos na pessoa de Jesus, Davi, Golias, 2,90 m de altura. Irmão, vocês já calcularam o que é 2,90 m? Nunca vi um jogador de basquete nem de vôlei com 2,90 m. Às vezes 2,10 m, 2,05 m, a gente acha alto demais. Imagina 2,90 m de altura. E um Davi, mais ou menos, pode ser da minha estatura, 1,68 m. Né? E ele com uma tranqueira danada. E Davi falou: você vem com isso aí tudo, só que eu vou em nome de Jesus. Não deu outra, né, irmãos? Todo mundo conhece a história. Não deu outra. Que o Senhor nos ajude, né, a conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos, pautado na pessoa de Cristo. Amém? Nós vamos orar e nós vamos depois dividir as salas e continuar ouvindo a palavra de Deus, com nosso irmão Alex vai trazer o estudo. Né? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por estar aqui nessa manhã tão preciosa, onde nós temos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor, palavra tão viva, tão eficaz, palavra que nos encoraja. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, porque nós somos tão fracos. Às vezes, ó Deus, os nossos sonhos têm sido colocados em algo que não nos dá esperança. Nos ajude a colocar todos os nossos sonhos, nossos objetivos na pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus, nós só temos o Senhor como esperança das nossas vidas. Continue, Deus, nos abençoando. Continue falando ao nosso coração nesta manhã. Vamos continuar estudando a Tua palavra, que palavra poderosa, palavra de Deus, palavra que edifica o nosso coração, possa, ó Deus, ser ministrada neste lugar, e que o Teu nome seja honrado sempre e glorificado através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos separar a sala, então? Eu vou